começar a gravar a partir de agora, e daí nós vamos colocar à disposição no canal do Grupo Folclórico Vísua e também no canal Lourival de Araújo Filho, que é o canal Folclore Lourival de Araújo Filho, no YouTube na íntegra, tá bom? Então, Joia, beleza. Vamos dar início então ao bate-papo. Lembrando que vocês podem fazer perguntas, vocês podem... o ideal é deixar o Mauro, né, discorrer sobre o tema, e quando tiver um tempo adequado, aí a gente faz perguntas, já abre no final para muitas perguntas, uma participação, como foi muito legal da primeira vez, vai ser hoje também, com certeza. Valeu! Com certeza. Nossa, eu conheço bem essa forma. Vou pedir para vocês só fecharem os microfones para não dar interferência, tá, gente? Certo. O Mauro tá aí? Estou aqui só um momentinho, porque uma questão técnica aqui, porque me cobriu a tela inteira, só um pouquinho. Vai falando um pouquinho mais aí com o pessoal. Não, tranquilo. As nossas lives funcionam no sistema mais ou menos de aula, né? Que a gente eu vou começou a pegar um café. Tranco, Rogério e William, senão... O Rogério é nosso muito grande amigo nosso, né? Então a gente... Tudo bem, Lourival, só espera o teu sinal só. Tua luz verde. E vocês vão conhecer mais ou menos como é que funciona. Quem está a primeira vez e quem já está mais vezes já vai saber. Mauro, é com você, meu amigo. Mauro Lungaretti Kraenski, conosco aí. Então tá, muito obrigado pelo convite. Certo. Antes de continuar com a nossa explicação sobre o surgimento do campo KL Auschwitz e da história do primeiro trem para Auschwitz, eu quero abrir aqui um parênteses e lembrar que hoje é dia 14 de agosto, certo? Dia 14 de agosto é a data de morte do sacerdote polonês Maximiano Kolbe. Resumindo o episódio do sacerdote Maximiano Kolbe em Auschwitz, que estava nesse campo como prisioneiro, no ano de 1941, no mês de julho, escapou um dos prisioneiros. Eu peço ao nosso moderador que coloque a foto do número... Só um pouquinho aqui. 58... 57, foto 58, por favor. 58, depois 57. Conforme a lista que eu passei para você, começamos da foto 58. Bom, desculpem. Voltando ao assunto. No mês de julho, escapa um prisioneiro no final do mês de julho, escapou um prisioneiro de Auschwitz, e ali funcionava, na época, o sistema de responsabilidade coletiva. O significa que, quando escapasse um prisioneiro, 10, 15, ou seja lá quantos for, de acordo com a vontade da pessoa que estava no comando, do comandante, eram por represália e castigo condenados à morte. O método, nesse caso, era matar de fome, em uma das celas, nos porões do bloco 11, bloco da morte. O comandante Rudolf Hess não estava presente nessa formatura. O seu suplente, o oficial da SS Karl Fritz, ordenou que os prisioneiros se formassem e começou a selecionar os 10 que iriam ser mortos. Caminhava pelas filas apontando um prisioneiro de cada vez. Os capos tiravam o prisioneiro da fila, separavam em um canto. Um dos prisioneiros apontados à morte lamentou em voz alta. Podemos deixar essa foto aí, por favor? Lamentou em voz alta que ele tinha esposa, filhos e gostaria de voltar para casa. De repente, um outro prisioneiro vem de trás sem ser chamado, o que já era um grande crime aos olhos da elite de oficiais da SS. Todo mundo ficou surpreso com o acontecimento, inclusive os próprios oficiais da SS. Ao se aproximar esse prisioneiro, Karl Fritz tenta perguntar, através da ajuda de prisioneiros tradutores,
o que não foi necessário porque Maximiano Kolbe sabia o alemão, e perguntou o que esse porco polaco quer aqui na frente. O sacerdote respondeu: eu sou um sacerdote católico e quero ir à morte no lugar daquele, e apontou para aquele prisioneiro que tinha esposa e filhos. Depois de um momento de silêncio, Karl Fritz, e surpresa, claro, o oficial da SS, com um sinal de sua mão, ordenou que fosse feita a troca, dizendo as palavras: tudo bem, não tem problema. E o prisioneiro Maximiano Kolbe foi levado à morte juntamente com seus 9 companheiros, em troca daquele outro prisioneiro, que era um sargento do exército polonês que se chamava Franciszek Gajowniczek. Foram levados para o bloco 11, bloco da morte, para os porões, onde uma das celas foram aí trancados. Esse dia era dia 29 de julho. Quase 2 semanas depois, sem água, sem comida, praticamente, o sacerdote Maximiano Kolbe, que foi o último que ainda estava vivo de todo o grupo, e ao final das contas não morreu de fome, foi-lhe aplicado aí mesmo na cela uma injeção de fenol no coração, que era um outro método de matar aí do campo, das SS, e dessa maneira mataram esse sacerdote. Posso adicionar também que esse prisioneiro por quem o sacerdote Kolbe deu sua vida, sobreviveu ao campo, sobreviveu à guerra, voltou à sua casa, reencontrou seus familiares e morreu com a idade de 94 anos. Então aqui fecho parênteses e vamos, porque hoje é dia 14 de agosto, e vamos continuar com o nosso tema do primeiro trem para Auschwitz. Muito bem, claro que eu não vou repetir tudo, quem tiver dúvidas como foi todo o início, volte e assista o nosso vídeo número 1 que está postado. Eu posso dizer que, claro, logo no início das atividades de confrontamento bélico entre Alemanha e Polônia, no mesmo mês de setembro, já atrás das tropas regulares alemãs, vinham unidades especiais de segurança alemãs, responsáveis por capturar, muitas vezes com listas prontas de nomes, já de cidadãos poloneses, já chegavam com listas prontas, principalmente para prender ativistas sociais, ativistas culturais poloneses, pessoas importantes da sociedade, da inteligência, todos aqueles que os alemães viam como potencial obstáculo para seus planos, que, segundo aos seus olhos, poderiam oferecer resistência ou coordenar movimentos de resistência, etc. E, claro, além dessa primeira linha que seguia, com o passar do tempo, a Polônia sendo ocupada, todas as unidades de segurança e tipos de polícia de segurança alemãs seguiam a mesma política, certo? Muito bem. Estamos falando também dessas pessoas importantes da religiosidade, professores, médicos, artistas, ou seja, e todo aquele que, claro, de fato fazia parte da resistência ou era suspeito. E muitas vezes também simplesmente pessoas capturadas pela rua, né? Os famosos cercos, que caminhões com guardas cercavam quarteirões e todo mundo que estava nesse perímetro era levado ao campo, daí já sem motivo nenhum, de acordo com as leis dos ocupantes. Muito bem. Eu vou dar uma apressada aqui, se eu falar muito rápido, vocês me avisam, porque tem muita coisa. Nós estávamos comentando das 2 principais prisões aí do sul da Polônia, da Małopolska, da pequena Polônia, que é a prisão de Montelup, em Cracóvia, foto, por favor, e também a prisão de Tarnów, que era uma prisão que foi construída entre guerras com capacidade para até 500 prisioneiros oficialmente. A partir de abril, mais ou menos, começam a chegar mais transportes de prisioneiros dessas outras localidades do sul da Polônia menores. Estamos falando, por exemplo, de Zakopane, Nowy Sącz, Jasło, Krosno,
Rosvado, Sanok, certo? À medida que a dinâmica vai mudando, já falamos dessas operações de repressão das autoridades alemãs, já falamos da ação AB, certo? Direcionada contra esses poloneses que aos olhos dos alemães poderiam ser um obstáculo para os seus planos. Já falamos dos turistas, que eram aqueles poloneses que tentavam passar a fronteira ilegal da Polônia para, de alguma forma, chegar até França, onde estava se formando o exército polonês no exílio, sob o comando do general Sikorski. Já falamos sobre tudo isso, certo? E o que estava acontecendo? Então, esses transportes vinham chegando aí na prisão de Tarnów. Enquanto isso, o que estava acontecendo na cidade de Oświęcim? Aí onde tinha esse complexo de prédios que era o antigo quartel do exército polonês, chegava o suplente do comandante do campo de Sachsenhausen, na Alemanha, Rudolf Höss, com mais alguns oficiais, para avaliar a situação e já implementar os trabalhos necessários passos necessários para preparar a infraestrutura daquilo que seria o campo de Auschwitz para receber os prisioneiros, certo? Foi tomada a decisão que iam aproveitar todos os prédios que ali estavam, que eram aqueles prédios de tijolos que ali estavam, e mais 50 barracões de madeira ali, mais ou menos, que tinham nesse complexo. Mais ou menos no dia 23 de maio, é finalizada já essa operação de concentrar esses prisioneiros de outras prisões na prisão de Tarnów, ou seja, ali já estavam prontos praticamente para transferir prisioneiros para o lugar que fosse necessário. Mas enquanto isso, no dia 20 de maio, mais ou menos, chega em Oświęcim, um momento, para aí a foto, faz favor. Rudolf Hess, exatamente. Chega em Oświęcim um transporte de 30 prisioneiros alemães, também do campo de Sachsenhausen, que eram criminosos comuns. Pedimos as fotos, por favor. Eram aqueles prisioneiros que seriam os capos ou chefes de bloco. O que era um capo ou chefe de bloco? Eram também prisioneiros escolhidos a dedos pelo oficial da SS, Gerhard Palitsch, que vocês podem ver aqui na foto. Escolhidos a dedo como aqueles que iriam ser os primeiros 30 capos e receberam os números de 1 a 30. É por isso que quando chega o primeiro transporte de prisioneiros poloneses, o primeiro prisioneiro polonês é registrado com o número 31, certo? E, claro, o serviço desses capos seria colaborar com as SS responsáveis pelo campo, no controle dos prisioneiros, no controle durante o trabalho, para vigiá-los, evitar fugas, ditar o tempo, o ritmo de trabalho. Claro, tinham seus cacetetes, né? Tinham liberdade total, poderiam, falando palavras caras, poderiam fazer o que quisessem com os prisioneiros, inclusive matá-los, sem punição nenhuma, certo? Então, chegam esses 30 prisioneiros alemães que teriam a função de capo, e já estava aí a guarnição da SS também esperando pelo primeiro transporte de prisioneiros, que só ocorreu no dia 14 de junho. Por que essa lacuna de tempo? Talvez, provavelmente, o próprio Rudolf Hess depois afirmou que eles mal tinham, na época, arame farpado para cercar o campo. Então, provavelmente devido a essas falhas na infraestrutura, ainda não havia sido feito esse transporte da prisão de Tarnów em direção a Auschwitz. No dia 11 de junho, a direção alemã de ferrovias do leste elabora um plano para uma viagem para um trem especial que sairia da estação de Tarnów, aí podemos ver a foto, da estação de Tarnów até Auschwitz, né? Pela direção normal, para quem conhece aí a Polônia, via Bochnia, depois Bieżanów, Prokocim, Płaszów, Kraków, Krzeszowicz, e chegaria em Auschwitz mais ou menos lá pelas 15
1910. No dia 13 de junho, um momentinho aqui. No dia 13 de junho, na prisão de Tarnów, esses poloneses foram escolhidos 753 poloneses e foram levados para um prédio no centro da cidade que em polonês se chama Łaźnia Miejska, banhos municipais, que em realidade em polonês também se chama mikva, que era um objeto que relacionado com cultos da religião judaica. E aí, esses prisioneiros foram reunidos de noite e submetidos a um banho, desinfecções, etc. Na mesma noite, ainda voltaram para trás 24 prisioneiros, talvez à pressa da Gestapo, das autoridades alemães. Alguém percebeu algum erro ou queriam investigar mais. Esses prisioneiros voltaram para trás e voltaram ainda um que praticamente da porta do trem já no dia seguinte, o que ficou com um total de 728. Muito bem, na madrugada do dia 14 de junho, pelas ruas do centro de Tarnów, são formadas colunas que, como pode parar aí a foto, podemos ver, foram escoltadas por guardas, iam sendo escoltadas em direção à estação de Tarnów. Aqui uma curiosidade, que eles não subiram na rampa normal de embarque, mas uma rampa um pouco mais atrás, temporária. Isso talvez porque, para quem não sabe, já fica aqui a informação, a gente sabe que a guerra começou 1º de setembro, certo? Foi bombardeada a cidade de Wieluń, conhecemos a Batalha de Westerplatte, vamos falar sobre tudo isso aqui com mais detalhes no futuro, mas dias antes de 1º de setembro, o que aconteceu? Um agente alemão subversivo realizou um atentado à bomba na estação de Tarnów, na sala de espera, que matou dezenas de poloneses. E uma parte do telhado ficou danificado. Talvez por isso que esse pessoal desse transporte não tenha embarcado ali na rampa normal, mais próxima ao prédio, mas uma mais atrás. São detalhes. Os prisioneiros foram embarcados não naqueles trens de carga, que posteriormente foram muito usados para transportar prisioneiros, mas um trem de terceira classe, tipo C, em 26 vagões. Claro, nesses vagões, eles iam junto com os guardas, com a escolta, seguindo em direção a Cracóvia, a Auschwitz. Antes disso, aqui eu vou ler um depoimento nada melhor do que ler um depoimento de um ex-prisioneiro que tenha passado na própria pele para compreender como foi que funcionou o negócio. Pedimos a foto aí fazendo favor do Eugênio Niedoiado, o prisioneiro número 213. Pode deixar a foto dele aí parada, por enquanto. As colunas seguiam pela rua como se fosse uma longa serpente. Causavam uma impressão de que fosse um gado levado ao matadouro. Os gritos dos guardas silenciaram por um momento, mas não foram totalmente interrompidos. Nós íamos sérios e tristes. Entre nós haviam também pessoas de Tarnów. Para eles, provavelmente, era bem mais difícil. Em um certo momento, alguma mão invisível jogou um buquê de flores vermelhas na rua, que foi rapidamente esmagada pela bota de um soldado nervoso. Foi assim que a honesta Tarnów se despediu de seus prisioneiros, de uma maneira silenciosa, misteriosa e amigável. O mesmo prisioneiro Eugênio Niedoiado, que depois foi registrado com o número 213, lembra: na Ulica Krakowska encontrei minha mãe, que de alguma maneira conseguiu se aproximar da coluna, nossa coluna do grupo que ia ser transportado. Ela queria me dar alguma coisa para comer. O guarda da SS a atingiu com sua arma, com o cabo de sua arma, a empurrou. Eu fiquei com vontade de pular sobre ele e defender minha mãe, mas eu não podia fazer isso, infelizmente. Muito bem.
chegando na cidade de Oxfentin, os prisioneiros não sabiam. Antes ainda, os prisioneiros não sabiam para onde estavam sendo levados. Muitos desconfiavam que estavam sendo levados para trabalho forçado na Alemanha. E um detalhe, quando chegaram também, que muitos prisioneiros relembraram, quando o trem parou em Cracóvia, no meio do caminho, foi justamente no momento que os alto-falantes da estação de Cracóvia, que estava repleta de alemães militares e civis, dava notícia de que Paris acabava de cair, de capitular, de se render. Então, esse foi um grande golpe também na moral dos prisioneiros, certo? Que estavam aí sendo levados para um local desconhecido. Lembramos que eles já haviam semanas e meses sendo maltratados em prisões da Gestapo, em todas essas cidades, na prisão de Tarnow, etc. Porque, claro que os poloneses depositavam uma grande esperança na França, né? E aí acabavam de receber essa notícia e ver como os alemães civis e militares festejavam essa notícia, e para eles foi um grande golpe em sua moral. Muito bem, ao chegar na na cidade de Oxfentin, eles não sabiam onde estavam. Só dois prisioneiros que eram da cidade de Oxfentin sabiam onde estavam, eles vinham daí. E, de repente, o trem pega um ramal lateral com uma lenta velocidade e para em frente a um prédio que, antes da guerra, era uma empresa, pedimos a foto, chamada de Monopólio Titoniovego, ou seja, em português, monopólio do tabaco ou monopólio do fumo, certo? Aqui temos uma fotografia já com esse lugar sendo aproveitado pelas SS do campo que estão se formando aí em frente a esse prédio. E foi daí que os prisioneiros do seu trem viram colunas de guardas, cães e também umas pessoas com umas roupas, segundo eles, estranhas, brancas com listras azul cinza, né, mais ou menos. E agora eu vou ler o testemunho. E claro, lhes foi ordenado, pode parar essa foto, lhes foi ordenado que desembarcassem dos vagões. Aqui alguns depoimentos, por exemplo, do prisioneiro Kazimierz Tokasz, que é registrado com o número 282. A ação começou a ganhar ritmo e todo o espaço era enchido por gritos e palavrões em alemão. Malditos polacos, bandidos, cães, porcos, desçam todos. O prisioneiro Jerzy Bielecki também lembra: começou um inferno. É impossível descrever como foi isso. Aquelas pessoas com roupas estranhas, está se referindo aos capos, que há um momento atrás estavam parados imóveis, ao som dos gritos e ordens dos guardas, viraram verdadeiras feras em direção e foram com seus cacetetes em direção dos prisioneiros que estavam descendo do trem. Rapidamente, diz Wesław Kielar, prisioneiro 290, rapidamente as calças e camisas transformaram-se em trapos cheios de suor e sangue. Novamente, o prisioneiro Tadeusz Niedzielski, como ele lembrou desse momento. Quando paramos, desceram do trem primeiro os guardas da escolta os policiais alemães com seus uniformes verdes e começaram a nos empurrar dos vagões. Os tais marinheiros alemães, porque muitos prisioneiros pensavam que esses capos com essas roupas estranhas que eles ainda não conheciam podiam talvez ser marinheiros alemães que estavam sendo punidos por algum motivo e tal. Começaram a nos atingir por todo o corpo e golpes na cabeça. Fomos empurrados atrás da cerca de arame e fomos colocados em filas de 10. Eles batiam aonde desce, com os guardas com os cabos de suas armas, os capos com seus cacetetes, com punhos, e
e soltavam os cachorros sobre nós. De repente, um dos prisioneiros de roupa listrada começou a ler os nomes de todos os prisioneiros. Todos tivemos que entrar no prédio. E aqui esperavam por nós mais prisioneiros alemães. Eles não sabiam que esses prisioneiros alemães ainda iam ser aqueles que eles chamariam depois de capos. Com chutes e golpes, etc. Depois de entregarmos nossas coisas pessoais, com a maioria dos prisioneiros massacrados, foi cortado o nosso cabelo e cada um recebeu um pedacinho de papel com um número. Eu recebi o meu número 423. Depois fomos levados para cima e com esse número eu fui registrado. Tivemos que dar nossos dados pessoais. Muito bem. Depois disso, os prisioneiros foram colocados em forma e tiveram que ouvir o famoso discurso do diretor do campo, suplente do comandante Rudolf Hess, Karl Fritz. Ele tinha um discurso bem específico, que às vezes mudava um pouco, mas em geral era mais ou menos o seguinte: vocês não chegaram aqui num sanatório, vocês estão em um campo de concentração alemão. Aqui a única saída é pela chaminé. Se no grupo, por acaso, tiver algum judeu, tem direito de viver até 2 semanas. Se tiverem padres católicos, podem viver 4 semanas. Os outros não podem passar de 2 meses. Se a única saída aqui é pela chaminé, se alguém não gostou da notícia, pode ir direto para a cerca. Ir direto para a cerca quer dizer se matar, porque ao aproximar da cerca era proibido, os guardas disparavam. Então era esse principalmente o discurso de recepção feito pelo oficial das SS, Karl Fritz. Muito bem. Depois de tudo isso, esses prisioneiros do primeiro transporte não foram levados para aquilo que a gente conhece hoje como Campo 1, quem já visitou a Polônia. Eles permaneceram aí nesse prédio do monopólio do tabaco, que vocês podem ver na foto. Foram colocados aí nessa sala, aqui podemos ver o mapa, certo? É simplesmente do outro lado da rua, né? E foram aí distribuídos nessas salas, no parterre, em salas do primeiro andar. E a primeira noite, claro, segundo relembram os prisioneiros, foi também terrível, certo? Todo o tempo importunados para começar, não tinha espaço, né? Era um pouco de palha no chão, as janelas fechadas, constantes ataques dos guardas que chegavam de repente para provocar e se divertir a custo dos prisioneiros, disparos feitos pelos guardas das torres quando algum prisioneiro tentava abrir um pouco a janela para entrar um pouco de ar, etc. Muito bem. Aqui um outro testemunho sobre essa primeira noite. Novamente de Tadeusz Niedzielski, 423. Os carrascos entraram de repente na sala e mandaram que nós começássemos a fazer ginástica. Rapidamente surgiam as ordens: sente, levante, em toda uma eternidade. Nós éramos tratados como animais e realizávamos estas ordens. Começou a surgir uma incrível poeira que tapava, entupia o nariz e parecia chegar até o próprio peito. Uma hora eu estava apertado na parede e me atrasei no movimento. O SS Lalush, os prisioneiros davam apelidos para os oficiais da SS, percebeu, veio até mim, me jogou no chão e com uma grande fúria começou a me espancar com cacetete, chutar na cabeça, estômago, costas. Eu fechei os olhos. Eu perdi por um momento a minha capacidade de pensar. Já não sabia quanto tempo isto estava durando, só ouvia gritos. A minha consciência voltou quando parou de me espancar. Levantei, perdi a orientação onde eu estava. Eu estava tonto. Não podia concentrar meus pensamentos.
cambaleava sem poder caminhar. E seguiam, ao mesmo tempo, as ordens dos outros guardas. O pior de todos era Palit. Ele estava como um louco no meio dessa poeira. Empurrava-nos para um canto, para outro, batendo e nos espancando, sempre quando estava mais perto, aquele que estava mais perto. Cada um pensava para não ficar mais perto dele. Essas noites eram terríveis. Muito bem. A gente já falou que, a gente já explicou aqui que haviam também prisioneiros muito jovens nesse primeiro transporte, né? Havia escoteiros, havia alunos de ginásio, havia alunos do ensino médio, né? 35% dos prisioneiros ainda não tinham 20 anos, uns 40% tinham 20 e poucos anos, né? Além disso, haviam também nesse primeiro grupo alguns sacerdotes, advogados. Segundo informações, havia 11 judeus nesse primeiro grupo. Também é importante lembrar. Muito bem, aqui podemos parar as fotos por um momento. Juntamente com esse primeiro transporte de Tarnów, é importante citar os primeiros transportes, certo? Nós estamos falando do primeiro transporte que chegou da cidade de Tarnów em 14 de junho, e no começo, eles ficaram na sua quarentena, já vamos explicar o que é quarentena, aí mesmo no prédio do monopólio de tabaco, e no começo, mais ou menos, de julho, foram passados por aquilo que a gente sabe como Campo 1. Um segundo transporte veio da prisão de Nowy Wiśnicz, que também não fica longe de Cracóvia, para quem conhece, aí perto de Bórnia, né? Eram mais ou menos 313 prisioneiros. O outro transporte veio em 18 de julho de Montelupi, em Cracóvia, 65 prisioneiros levados de caminhão. E alguns transportes no final de junho e no começo de julho da cidade de Sosnowiec, onde havia um campo de trânsito, certo? Então, esses são os primeiros transportes, né? Muito bem. Desculpa. Quarentena. O que era a quarentena? Apesar do nome, não tinha muito que ver com cuidados para que prisioneiros não pegassem ou transmitissem doenças. Era um tempo onde os prisioneiros ficavam isolados 2, 3 semanas, não eram enviados ainda do trabalho. Era um tempo onde, em outras palavras, os guardas e capos mostravam para os prisioneiros como a coisa ia funcionar por ali. Ou seja, aterrorizar os prisioneiros, quebrar qualquer humilhações, né? Quebrar a vontade dos prisioneiros, qualquer vontade e pensamento de resistência, ensiná-los as regras do campo, certo? Além de praticamente quase o tempo todo tinham que fazer ginásticas forçadas, né? Correr, claro, sob o controle dos capos e guardas e seus cacetetes e chicotes. Era um tempo onde eles mostravam como a coisa ia funcionar por ali, certo? O primeiro transporte teve a sua quarentena aí mesmo no pátio do prédio do monopólio. E aqui eu vou ler um depoimento. Além disso, vale a pena lembrar que é interessante lembrar que também durante essa quarentena tinham que treinar marchas, movimentos de ordens unida, tirar chapéu, tirar boné, colocar boné e aprender, que os prisioneiros relembram com muita insatisfação, aprender a cantar canções em alemão, certo? E principalmente o capo responsável, que também se tornou o capo da quarentena, era o capo, temos aí a foto, Leo Wieczorek, certo? Conhecido também como o Sanguinário. Aqui um depoimento do
prisioneiro Tadeusz Stur, número 947. Nós éramos torturados, inclusive com cantos. Nos davam textos banais de canções e durante toda a noite nós tínhamos que aprender essas canções, porque tínhamos medo de ser espancados em caso de no dia seguinte o capo ou alguém viesse nos examinar individualmente, porque aí era mais fácil pegar quem só estava fingindo que estava cantando. É possível imaginar que tortura era para uma pessoa que não fala alemão aprender essas canções estúpidas. Claro, muitas vezes também durante essa quarentena, além de todo esse ritual de praxe, às vezes quando os próprios guardas já estavam aborrecidos, inventavam sempre ideias novas para judiar dos prisioneiros, né? Nos mandavam subir na árvore, espancando os últimos. Muitas vezes, principalmente padres e judeus lhes ordenava que subissem em algum lugar mais elevado e dessem um sermão, etc. Esse tipo de coisa. Vale a pena lembrar também que, já que estamos falando de capos, a gente vai entrar nesse detalhe mais no futuro. Falamos do capo Leo Wieczorek, que era muito mal lembrado. Não adiantemos muito as fotos, por favor, pode voltar bem para trás ainda. Por exemplo, vamos explicar mais no futuro o grupo de resistência que se formou entre os prisioneiros poloneses, certo? E eles mesmos, por exemplo, o capo Leo Wieczorek foi eliminado pela resistência aí dos prisioneiros. De que maneira? Contrabandearam, já tinha hospital na época, um piolho com tifos, certo? E fizeram chegá-lo até esse capo. De que maneira? Por exemplo, uma blusa bonita, uma roupa bonita, capo chegou uma jaqueta nova ali no armazém, toda para o senhor, tal. De alguma maneira, contaminaram esse capo Leo Wieczorek, que foi para o hospital, e aí os outros prisioneiros da resistência já, apesar dos médicos da SS controlarem muito, apesar de todo o controle dos médicos da SS também, os médicos e enfermeiros poloneses, que faziam parte também da resistência de prisioneiros clandestina, conseguiram eliminar esse capo Leo Wieczorek. Só um pequeno detalhe também de coisas que aconteciam. Claro, é muita coisa para contar, no futuro a gente pode falar mais sobre isso. Muito bem. Condições de moradia. Como já explicamos, no começo de julho de 1940, esses prisioneiros do primeiro transporte terminaram a sua quarentena e foram levados para o campo de fato, né? O campo 1. E foram aí colocados, temos a foto do mapa, nos blocos da antiga numeração de 1 a 3, certo? E aí já estavam outros prisioneiros que chegaram no dia 20 de junho no transporte de Nowe Wiśnitz. Também foram, além desses blocos, chamavam-se de blocos, né? Prédio a gente chamava de bloco. Foram designados 2 blocos para a nova quarentena, para os transportes que chegariam, certo? E também, por exemplo, foi designado um bloco para ser uma prisão dentro do próprio campo, para castigos e coisas assim. Também um bloco onde estava instalada a Gestapo do campo. Auschwitz tinha sua própria Gestapo. Todo o tempo era uma luta entre o grupo de resistência, luta entre aspas, entre o grupo de resistência clandestino polonês de prisioneiros e a Gestapo do campo. A Gestapo bem sabia que tinha um campo de resistência se formando em Auschwitz. Então, todo o tempo era aquela, digamos, luta para não se deixar, né, ser pego pela Gestapo, que inclusive enviava prisioneiros espiões
pelo campo para ver se conseguia se aprofundar mais naquilo que foi a resistência. Aqui mais um depoimento, prisioneiro Aloysi Diasgui, número 972, sobre a noite, né? Aqui vale a pena lembrar que ainda, agora sim pode voltar aquelas fotos, não havia ainda beliches nem camas, nessa fase inicial era ou palha ou colchões de palha. Por causa do pouco espaço, os prisioneiros praticamente só conseguiam deitar de um lado só, né? E claro, para quando chegava a hora de dormir, eram colocados para dormir baixo ordens e agressões dos capos, né? Como podemos ver nesses desenhos. E aqui temos um testemunho. Eu fui enviado para o bloco 2, sala 2. Quando nós tínhamos que deitar para dormir, eram-nos ordenados que primeiro nos formássemos. E quando viesse a ordem, era necessário deitar de tal maneira para que cada um deitasse de lado e que a cabeça tivesse nos pés do colega. Mesmo assim, não havia lugar para a parte dos prisioneiros, não havia espaço. Nós pensávamos que iam arrumar mais lugar para nós, mas nos enganamos. De repente chegou o oficial Palit com outros guardas e, através de chutes e espancamentos, forçaram aos outros prisioneiros que conseguissem de qualquer jeito um lugar. Estava tão apertado que era difícil até mesmo mover um dedo entre aqueles que estavam deitados. Muitos prisioneiros usavam como travesseiro sua roupa, né, seus sapatos, aqueles que tinham, né? Muito bem, entre os blocos 2 e 3, temos fotos. Havia aquilo que eles chamavam de tina d'água, uma espécie de um barril de água, né? Era onde os prisioneiros tentavam, na hora de despertar, geralmente despertavam às 4:30 da manhã, e cada um tentava pelo menos se lavar um pouco, certo? Mas claro, muito pouco tempo e capos em volta, muita gente para pouca água, nem sempre era possível. Também entre os blocos 2 e 3 foi onde existiu a primeira latrina provisória do campo. Temos foto. Aqui também temos o que eles chamavam de banho matinal, certo? A latrina era simplesmente um buraco com uma tábua, cobrido com um telhado, mas com capacidade aí para 10 a 15 prisioneiros e também tempo controlado, certo? Então, é possível imaginar, aí formavam-se filas e, claro, não podiam haver atrasos para o APEL. O que era APEL? Formatura, né? Haviam as formaturas. No início, ainda quando não relativamente havia poucos prisioneiros, falam relativamente porque no futuro vão surgir muitos mais. Haviam 3 formaturas, três vezes era feito APEL, de manhã, na pausa para almoço e de noite. Com o tempo vai se tornando uma tortura cada vez pior para os prisioneiros, uma tortura a mais, porque quanto mais prisioneiros do campo, mais tempo levava a formatura, certo? Independente do clima, tinham que estar aí parados. Um momentinho. Desculpe. Parados, imóveis, esperando ser contados. A conta tinha que ser a quantidade correta. Imaginem vocês a situação que os prisioneiros voltassem de um dia inteiro de trabalho, já mal caminhavam, e ter que entrar em formatura. Vamos supor que um colega deles de fraqueza ou doença desmaiasse, dormissem
pegasse no sono embaixo de uma cama ou num canto qualquer do campo, enquanto não fosse encontrado, os outros tinham que ficar aí. O que perdiam importantes minutos e horas de descanso, onde poderiam já ir para seus blocos, pelo menos tentar descansar um pouco, certo? Muito bem. Quanto à alimentação, no começo, pela manhã, os prisioneiros recebiam mais ou menos meio litro de um líquido aí, para essa foto. Esse quadro, se não me engano, do autor Metislav Kościelniak. Pessoal, todos esses desenhos que vocês estão vendo, né, quadros, são feitos por ex-prisioneiros que, graças à sua memória fotográfica, puderam passar e dar uma imagem de como funcionava a coisa aí, né? Principalmente todos esses desenhos que nós estamos mostrando aqui são de autoria do prisioneiro Władysław Siwek ou Metislav Kościelniak, que sobreviveram ao campo. Muito bem, cerca de meio litro de um líquido pela manhã que eles chamavam de ou café sem cafeína ou um tipo de chá de ervas, né? Na parada para almoço, mais ou menos meio litro a um litro de uma sopa aguada, geralmente com batatas, repolho ou beterraba, mas já muitas vezes estragados, apodrecidos. Pela noite, 300 gramas de pão, mais meio litro desse líquido esquisito da manhã e 300 gramas de pão, oficialmente, claro, nós estamos falando oficialmente, né? Que era um pão de muita péssima qualidade, inclusive muitas vezes misturado até inclusive com serragem de madeira, produção barata. Algum pequeno pedaço de margarina, marmelada. Muitos prisioneiros relembram que um grande momento, sempre um momento importante, foi a hora de dividir e receber o pão, né? E muitas vezes, claro, os capos, funcionários, chefes de bloco, Blokov, certo? Que distribui, responsável pela divisão do pão, dos pães, dos pedaços, das porções de pães, roubavam parte desse pão. Pão funcionava como uma moeda de troca também, né? Um capo, um Blokov guarda 2 fatias de pão no bolso, ele pode comprar cigarro depois, ou seja lá o que for. Funcionava um mercado negro no campo também, né? Inclusive, muitas vezes na história do campo, os capos ou Blokovs podiam matar um prisioneiro sob qualquer pretexto para ficar com o pão que ia ser desse prisioneiro para comprar cigarro ou comprar qualquer outra coisa, certo? Muito bem. Aqui nada melhor, já que estamos falando do tema fome, do que um depoimento, certo? Eu vou pedir para que o nosso moderador fique passando aí os desenhos. Agora sim, temos aí um quadro do artista polonês que se chama Sopa Derramada, que é a sopa derramada no chão, etc. Pode passar fotos relacionadas a esse assunto enquanto eu leio o depoimento do antigo prisioneiro Adam Kozowiecki, número 1006, que inclusive nos últimos anos de sua vida foi o cardeal da Zâmbia, esse padre polonês. Ele lembrou depois da guerra em seu diário o seguinte: um de nossos maiores sofrimentos é a fome. Todo o tempo se está pensando sobre pão e comida. Inclusive, a gente sonha com isso. O trabalho nos castiga até os limites. E eles nos dão tanta comida que não faça morrer já de uma vez, mas que possa morrer devagar, perdendo a força aos poucos para poder trabalhar um pouco. Parece que a pessoa já imaginava, já compreendia o que é ser, o que sentem as pessoas famintas. Que bobagem. Aquele que não passou por isso nunca vai poder compreendê-lo.
O pensamento sobre comida te persegue em cada passo, em cada momento do dia, inclusive da noite. Eu sinto vergonha disso e tento esconder, mas é difícil. Até aconteceu que eu acordei no meio da noite sentindo uma grande fome. E por um largo tempo não podia pegar no sono. Porque eu estava com o pensamento de roubar o pão de alguém. E aqui eu abro um parênteses para dizer que o pão era uma coisa tão séria que o roubo do pão era tratado com a morte em cima do ladrão, inclusive muitas vezes pelos próprios prisioneiros, certo? Continuando o depoimento, está cada vez pior a fome. Essa é a nossa derrota. Isso nos persegue dia e noite. Os prisioneiros agora estão caminhando cada vez mais devagar, corcundas, tristes, com seus rostos destruídos. O sorriso é uma coisa que cada vez se vê menos no rosto dos prisioneiros. Os seus olhos estão apagados, mas ao mesmo tempo cheio de medo e preocupação, como se fossem animais assustados. Esses olhos muitas vezes têm um brilho estranho, que é o aviso da morte próxima. A morte parou de ser um acontecimento por aqui. Para os alemães, é a coisa mais normal que existe, porque são eles realmente que a provocam. Para nós que recebemos essa morte, que esperamos por ela, que pode surgir a qualquer momento, de qualquer golpe ou chute, ela não deixou de ser horrível. Quando você vê a morte de outro, você já fica louco. A sua própria morte não deixa de nos preocupar. Todo dia morrem alguns prisioneiros. Lembre-se que estamos falando na fase inicial do campo, certo? O crematório já está trabalhando. Depois da formatura da manhã, abrem-se os portões, abrem-se as portas do hospital, da enfermaria, e através das ruas se move uma triste procissão levando os corpos para o crematório. Então, como vocês sabem, o primeiro transporte chega em 14 de junho, em julho de 1940, começam a aparecer pelo campo prisioneiros que os próprios colegas chamavam de muçulmanos, entre aspas. O que eram os muçulmanos que os próprios colegas chamavam? Já eram aqueles prisioneiros que estavam em tão mau estado físico, inclusive emocional, mental, que já parecia que não sabiam o que estava ocorrendo ao redor deles. Os dias deles já estavam contados. Era só uma questão de organização, eles já não eram úteis para o trabalho, né? Só uma questão de logística da SS do campo e organização para, caso não morressem sozinhos, serem enviados para a câmara de gás ou mortos com injeções de fenol, etc. Certo? Muito bem, prosseguindo. Nós já falaram um pouco do trabalho, já falamos que geralmente o gongo da manhã soava às 4h30, né? Os prisioneiros tinham que despertar baixo. Temos foto do despertar, né? Sob golpes de guardas, capos e blocoves. Tinham que rapidamente, quem quisesse usufruir de água, das latrinas. Já falamos que no começo as formaturas eram relativamente curtas. E o trabalho? O trabalho no início do campo, claro que os melhores trabalhos eram aqueles trabalhos nos escritórios,
certo? Escritório de divisão de trabalho, ou na própria Gestapo, ou em algum onde eram guardados os registros de prisioneiros, principalmente prisioneiros que sabiam falar o alemão. E também nas oficinas, oficina dos carpinteiros, oficina dos ou no grupo de trabalho dos instaladores, né, que instalava a parte hidráulica, certo? Nessa primeira fase eram feitos principalmente os seguintes trabalhos: construir mais blocos, né? Construíram primeiro andar mesmo em blocos que só tinham parte térrea, construíram 8 blocos a mais, prédios a mais no campo 1, um trabalho muito nivelar terreno, um trabalho muito importante era cercar com cerca de arame farpado o campo 1, porque era só uma cerca provisória que tinha no começo. Inclusive, o primeiro grupo comando, era chamado de comando de trabalho exterior, ou seja, que saía para fora do campo trabalhar, foi um grupo de 30 prisioneiros enviados para uma cidade aí perto de Gliwice, onde tinha um ex-campo de prisioneiros militares para recolher o arame farpado e levar para Auschwitz. E aí sim, aos poucos eram feitos as cercas que a gente sabe com aquelas partes de colunas de betão, de cimento, certo? Claro, os piores trabalhos eram que exigia quanto mais força física, por exemplo, transportar material de construção, nivelar o terreno carregando carrinhos de mão para lá e para cá também era um trabalho muito duro nessa fase, certo? É necessário lembrar que os capos e guardas, a regra para o trabalho tinham que ser feitas em ritmo de corrida, né? Era trabalho correndo, não era um trabalho andando, certo? Tinham que fazer o trabalho correndo. Aqui, o trabalho de transportar materiais de construção ou outros objetos, desde a linha do trem, dos vagões, até aqui, pode parar essa foto, por favor. Até os armazéns, né? Muitas vezes cerca de 300 metros prisioneiros o dia inteiro, transportando pacotes de cimento de 50 quilos, por exemplo, ou carrinhos de mão cheios de tijolos, sob golpes de capos contra aqueles que, aos seus olhos, trabalhavam devagar demais, né? Um outro serviço que foi feito nessa primeira fase, tirar o reboco se você vai para o Museu de Auschwitz visitar, você vai ver que os blocos, os prédios são tijolos, certo? Tijolos. Mas parte deles tinha reboco, então tiraram o reboco para padronizar, para que ficassem todos os prédios de tijolos à vista. Aqui, claro que, como eu já falei, trabalhos internos em escritórios, né, ou em oficinas, não garantia ao prisioneiro 100% que ele ia sobreviver, mas já aumentava suas chances, porque o teto protege do clima, do sol, da chuva, do vento, né? E é um trabalho mais leve, né? Muito bem. Aqui mais um depoimento sobre o nivelamento de terreno, que falamos que era um trabalho difícil, ou sobre o transporte, né? Aqui o depoimento do prisioneiro Tadeusz Niedzielski, número 423. Iniciaram seus trabalhos para tapar um grande buraco na praça do pátio. Os dias se tornaram para mim, para meus colegas, um período de esforços heróicos. Durante todo o dia, independente do clima, eu tinha que levar tática, uma espécie de carrinho de mão, cheia de terra, a distância de 300 metros. Independente se o carrinho, a tática, vamos chamar o carrinho de mão, estivesse vazio ou cheio, era necessário fazer o serviço correndo, sob a ameaça de golpes dos capos que estavam enfileirados durante todo
o trajeto. Eu comecei a entender que se não mudasse para um trabalho menos duro, em um curto espaço de tempo, eu não conseguiria mais me manter em pé. Estava caindo uma chuva muito forte. Os carrinhos carregados com terra molhada afundavam na lama. Em um certo momento, eu estiquei minhas costas para dar um conforto por um momento e, ao mesmo tempo, recebi vários golpes do capo, que era um criminoso alemão. Comecei a ver tudo escuro e comecei a sentir tonturas, mas o meu instinto, usando o instinto, eu peguei rapidamente o carrinho e comecei a correr para frente como se fosse um louco. Me pareceu que ele estava extremamente leve. Isso porque eu tinha a impressão que o capo estava correndo atrás de mim. E logo, logo vou receber mais golpes. Durante os próximos dias e noites não mudou nada. Os guardas da SS e os prisioneiros funcionários, capos, encontravam diferentes maneiras para nos maltratar. Eles nos observavam como trabalhávamos escondidos, às vezes, inclusive nos blocos, e de repente apareciam dizendo que estávamos trabalhando muito devagar e nos espancavam. Todos os dias, depois de um trabalho como esse, com as últimas forças, voltávamos cheios de febre e fome para deitarmos, nos jogarmos em cima da nossa palha. Naquele momento não tinha cama, só palha no chão. Aqui o antigo prisioneiro Adam Kozłowski, número 1006, assim lembra do seu primeiro dia no campo. Nós, que era referente ao dia 21 de junho de 1940, nós despertamos às 4h30. Depois veio a formatura e a divisão de trabalho, os grupos de trabalho. Eu fui enviado para o grupo dos pedreiros. Logo, logo, rapidamente nos movemos para trabalhar. Por enquanto, nosso trabalho consistia em preparar um pátio entre os blocos 3 e 5, tirar pedras. Os verdes, explicando aqui que os capos muitas vezes eram chamados de verdes porque eles tinham triângulo verde. Verde era, assim como o triângulo vermelho era referente a prisioneiro político, o triângulo verde era referente a prisioneiro criminal, né? E sabemos já que os 30 primeiros eram criminais. Os alemães verdes se moviam à nossa volta, nos xingando, batendo, empurrando para trabalhar. Eles pararam, eles pararam em volta do juiz Turek, um prisioneiro polonês. Perguntaram-lhe qual era a sua profissão. Quando souberam que era um juiz, descarregaram toda a sua raiva em cima dele. Espancaram, chutaram. E o pior de todos foi o capo Bruno Brodniewicz. E que disse para todos os capos presentes que tinham que tomar conta de Turek, ou seja, desse prisioneiro. O Turek teve que trabalhar com 2 carrinhos de mão. Tem que levar um carregado correndo e voltar correndo. E eu tenho que, enquanto isso, carregar o outro, para que ele nunca fique parado e não possa descansar. Eu, de propósito, às vezes tentava carregar o carrinho lentamente, para que ele pudesse ter algum pouco de tempo para descansar. E percebi que ele estava grato a mim por isso. Depois foi o Tadek Kaminski, que caiu vítima dos alemães. Um outro colega prisioneiro.
lhe perguntaram sobre a profissão e quando ficaram sabendo que ele é padre, começaram a espancá-lo e enviar para os piores trabalhos, para os carrinhos de mão. Por enquanto eu tive sorte, não me perguntaram a minha profissão. Aí está esse depoimento desse prisioneiro, que continua. O calor é horrível, a língua incha e não temos nenhuma gota d'água. Depois do almoço, novamente, o mesmo trabalho até às 7. Às 7, a formatura. Algum Palit, vocês já sabem quem que é, não gostou de alguma coisa e começou a mandar que fizéssemos exercício de castigo, acompanhados de surras e chutes. Agachar, levantar em toda uma eternidade. Durante o tempo que estávamos agachados durante 20 minutos, o rádio atrás de nós, a todo volume, transmitia o desfile triunfal dos exércitos alemães em Paris. Foi um momento de grande triunfo para eles nessa guerra. Os alemães estão como bêbados de orgulho e felicidade, e nós aqui agachados, surrados, chutados, temos que ouvir, além de tudo, sobre a derrota da França. Aquela mesma França com a qual nós tanto contávamos. Muito bem, aqui eu não quero que isso fique muito longo. Como estamos de tempo aí, Lorival? Pois não, Mauro? Como estamos de tempo, eu nem sei como é que quanto tempo está durando já. 1h10 já, Mauro. E o que você quer? Você quer que eu continue? Você quer que eu fale mais um pouco e já interrompa? Oi? E daqui a pouco a gente pode abrir para o pessoal, né? Fazer as perguntas. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu mostrar mais, me dá mais uns 10, 15 minutos, que eu vou mostrar mais algumas coisas interessantes e na próxima vez a gente continua, certo? Isso daí a gente tem que abrir para o pessoal perguntar, né? Sim, mas pode ser isso que eu estou te falando ou não? Pode. Muito bem. Aqui eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês, do ponto de vista histórico. Aqui nós temos uma foto de um cartão postal enviado pelo prisioneiro Wiesław Kielar, que enviou para os seus pais. Temos aí a foto do prisioneiro do cartão postal, escrito, claro, em alemão, porque havia censura. E ele diz o seguinte: Campo de concentração de Auschwitz, 11 de agosto de 1940. Meus queridos familiares, pais, irmãs e irmãos, desde o dia 14 de junho de 1940 estou no KL Auschwitz. Eu estou me sentindo muito bem aqui, estou totalmente saudável. O que o pai anda inventando? Onde ele trabalha agora? Qualquer carta para mim vocês podem escrever em língua alemã. Sigam as instruções escritas no envelope. Nós temos até uma cantina aqui no campo, na qual, por dinheiro alemão, podemos comprar de qualquer coisa. Espero por notícias suas. O que está fazendo meus irmãos e irmã? Abraços para todos. Temos aqui uma outra foto. Temos aqui fotos de uma família de 5 irmãos de Zakopane, né? A família Kupiec. Temos aí, pedimos para que o moderador ponha uma atrás da outra. O primeiro é o Josef Kupiec, né? Jan Kupiec, etc, etc. Então temos 6 irmãos, dos quais um foi fuzilado na própria Zakopane, outro foi transferido para KL Mauthausen, sobreviveu, outro foi fuzilado na
parede da morte em Auschwitz. O outro, por infelicidade, existe um caso que já em 1945, a guerra praticamente terminando, na Baía de Lübeck, um navio chamado Cap Arcona, carregado de prisioneiros de campos de concentração, 6.500. Os alemães responsáveis por esse navio não obedeceram às ordens dos aliados de levar o navio ao porto, e o navio foi afundado, e vários prisioneiros do primeiro transporte morreram nesse navio, já praticamente no final da guerra, entre eles esse Josef Kupetz, um desses irmãos. Então, essa família toda foi presa em Poronin, certo? Perto de Zakopane, por ajudar aqueles poloneses que queriam chegar até, passar as montanhas e chegar até a França. Temos a foto também numa mensagem clandestina que eles enviaram, né? Também temos uma mensagem clandestina do prisioneiro Zbigniew Baut, temos aí a foto dele, certo? Ele mandou um grips era a mensagem clandestina, e ele foi fuzilado também na parede da morte em agosto de 42, chegou também nesses primeiros transportes. Muito bem. Aqui um pequeno problema. Exatamente. Por favor, deixa essa foto. E esse prisioneiro... esse aqui são dos irmãos. Essa aqui é a foto dos irmãos. É a mensagem enviada para aquela família de irmãos. Por favor, pedimos ajuda para os nossos pais que ficaram sozinhos em casa sem ajuda. Essa foi a mensagem que esses irmãos de Auschwitz mandaram de maneira clandestina para fora. A próxima foto, por favor. Aqui, um desses primeiros transportes, se eu não me engano, foi o que veio de um dos transportes de Sosnowiec. Cada um recebeu 25 golpes de boas-vindas, né? Um castigo muito duro. Mais fotos. Esse aqui também foi um prisioneiro desses primeiros transportes, fuzilado, executado em Auschwitz. Motivo oficial de morte, pneumonia. Próxima. Maximiano Kolbe. Muito bem, temos aqui agora a questão técnica. Aqui nós já estamos, depois da guerra, prisioneiros sobreviventes aí em Tarnów, né, inaugurando esse monumento para os prisioneiros que daí saíram para o primeiro transporte. Muito bem. A não ser que você ache a foto da mensagem clandestina, a gente termina por aqui. É uma foto que tem um prisioneiro e uma carta, digamos. Deve estar difícil de achar. Bom, terminamos por aqui, então, hoje. Pode ser, Lorival? Aí. Faz favor. Então, esse prisioneiro foi fuzilado na parede da morte em 1942. E ele conseguiu, milagrosamente, no mesmo dia, mandar uma mensagem clandestina para os seus familiares, que diz o seguinte: deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Meus caros, estou escrevendo essas últimas palavras para vocês. Esses últimos momentos eu dedico só para vocês, meus queridos. Mas, por favor, não se preocupem. Tudo isso que está acontecendo é pela Polônia, é pela pátria e pela Polônia. Vocês são meus mais queridos. Que Deus os abençoe. Eu tenho certeza de que um dia Deus vai nos unir todos juntos. Zbigniew. No mesmo dia, esse prisioneiro foi fuzilado no paredão da morte. Muito bem, terminamos por aqui. Essas informações de hoje terminamos por aqui. Legal, Mauro, obrigado.
e eu não estou conseguindo ver todo mundo hoje aqui, porque o William que está como moderador lá, eu estou no celular aqui, mas foi muito rica as informações, porque a gente nunca se cansa de ouvir um pouco sobre os horrores do que foi o Auschwitz. No entanto, a gente não tem detalhes, né? Detalhes de tudo o que aconteceu. Claro que aconteceu muito mais ainda do que o Mauro está fazendo, mas aí a gente pode ter uma relação bem mais real de tudo, como funcionava o dia a dia lá. Eu imagino que alguns de vocês devem ter algumas perguntas, e também tem algumas curiosidades para saber, que o Mauro certamente vai poder ajudar a gente com algumas explicações. Ficou muito bem explicado com imagens, Mauro, ficou bem legal para a gente acompanhar, o que dá para a gente ter uma noção mais... Pode dar uma pausa de